Fala, turma, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje eu recebo a Daiane Bock, dessa vez lá da Alemanha. Dai, muito obrigado por estar conversando aqui conosco mais uma vez. Nos últimos 15 anos, né, a gente vem estudando muito, vem tendo muitas experiências, vem aprendendo muito. E justamente a gente quer agora espalhar um pouquinho, né, contar um pouquinho para quem nos acompanha, para os nossos assinantes, justamente o que são essas leis universais, né, que a gente consegue identificar em pessoas de sucesso, que a gente vem aplicando nas nossas vidas ao longo desses últimos anos. Então, né, conte um pouquinho para a gente, por gentileza, sobre esse novo método que estamos desenvolvendo. Oi, Rafa. Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Sempre um prazer compartilhar um pouco, né, da nossa história, dos nossos conhecimentos. Eu acho que você descreveu perfeitamente o que é o método, né? Um compilado de conhecimentos, vivências que nós tivemos que trilhar um caminho aí, algumas pedras, né, e alguns empecilhos e bater a cabeça aqui e ali. E hoje a gente, né, conversando, pensando, nossa, como seria bom se existisse um compilado desses conhecimentos e por que não criar esse método, né, que ainda não existe e que entrega tanto valor, trazendo um pouco dos conhecimentos, não um pouco, muito dos conhecimentos que eu adquiri na minha caminhada com o desenvolvimento pessoal e que o Rafa, né, adquiriu na caminhada dele com os investimentos, com toda essa parte de planejamento financeiro. Então, como unir esses dois mundos que são tão importantes, que são tão importantes para o desenvolvimento de cada um, e como trazer isso num método que funcione para as pessoas não precisarem de 15 anos, né, para aprender esses conhecimentos, mas poder fazer de uma forma rápida, simples e compilada. E bem isso que você falou, né? Muito interessante, porque justamente quando estivesse no Brasil, no começo desse ano, conversamos lá no escritório, debatemos vários assuntos e ali a gente percebeu que, poxa, a gente tem tanto conhecimento, sabe de tanta coisa, né? E viemos estudando ao longo desses anos todos e estava na hora de colocar, né, cada caixinha no seu quadrado e justamente poder entregar para as pessoas de forma muito mais fácil e mastigada todos esses anos que a gente batalhou e colheu tantos frutos, né? Acho que essa parte também é muito legal. Porque justamente foi difícil, claro que foi, né? Mas justamente a gente pôde ter acesso e a gente colheu muitos frutos. Então agora a gente está passando em frente, né, todo esse conhecimento e todos esses métodos e formas que a gente fez. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, Dai, do que a gente está falando e contar para o pessoal, né? Então, o que é esse caminho todo que a gente está comentando, assim, o que identificas como dores comuns das pessoas que não têm esses controles sobre as finanças? Acho que você falou a palavra certa, né? Controle sobre as finanças, né? Acho que esse é uma das partes, uma das dores maiores das pessoas que não têm um planejamento financeiro ou não têm controle sobre as suas finanças, é sentir realmente essa falta de controle. Porque na vida a gente tem diversas coisas que nós temos controle, diversas coisas que nós não temos controle. E a nossa situação financeira, ou a forma como a gente lida com o dinheiro, teoricamente, é algo que nós não temos controle, porque vem das nossas crenças que nós aprendemos, né, durante a nossa infância, das pessoas de autoridade que nós vimos, mas que ao tomarmos consciência disso, passamos então a ter controle sobre essa parte e nos sentir mais seguros com relação à nossa vida financeira. Além disso, tem vários impactos, né, da sensação de falta de controle na nossa saúde mental, como sofrer com ansiedade, né, o medo do futuro, não saber se vai conseguir ter amanhã, se vai conseguir prover para a sua família, para si mesmo. Então, esse impacto na saúde mental e na ansiedade com relação ao futuro é uma das grandes dores das pessoas que não têm controle e não planejam a sua vida financeira, né? Inclusive até mesmo impacto na saúde física, porque a mente e o corpo estão conectados, né? Então, quando a minha mente não vai bem, logo o meu corpo também tende a sofrer por isso, como por exemplo, quando eu estou com muita ansiedade, perco o sono, logo não consigo dormir, e isso acaba afetando a longo prazo a minha saúde física. Então, algumas dores são emocionais, outras são até mesmo físicas, por essa falta de planejamento financeiro.
E é muito interessante, né? Justamente quando a gente planejou e colocou no papel todo o método Liberta Flix, justamente fez esse casamento perfeito, né? Então, justamente tendo todo esse embasamento do emocional por trás, pensando nessas questões, e também, ao mesmo tempo, fazendo a parte prática da parte de controles financeiros. Então, assim, a gente tem a ferramenta para quem já consegue andar com as próprias pernas. Então, a pessoa que quer ir, eu gostaria apenas de só ter acesso à ferramenta. Então, é possível, né? Ela já tem essa possibilidade. Tem a pessoa que não, poxa, eu preciso de um apoio, eu preciso de uma ajuda nesta caminhada. E aí, de novo, a gente se une para fazer toda essa programação, né? Então, é muito legal esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Fico muito feliz do sucesso que a gente tem tido nesses avanços. E aí você... sim, pode falar. E durante o meu TCC, durante a preparação do meu artigo de finalização de curso, eu trabalhei muito com neuromarketing, né? E no neuromarketing a gente entende de onde vêm as decisões de compra do consumidor, que são decisões basicamente emocionais, né? Então, a gente estuda o poder das marcas, a gente estuda o porquê que a pessoa toma uma decisão, qual é a influência do cheiro, do sentimento que ela tem, aquela sensação nostálgica, né? Então, a gente aprende que várias compras que a gente faz são emocionais. E aí que vem essa ligação entre conectar a nossa emoção com o nosso planejamento financeiro, né? Como que eu posso ter melhor controle sobre as minhas finanças a partir das minhas emoções, entendendo as minhas emoções. Então, é um casamento muito bonito e, na verdade, os ensinamentos que a gente traz no curso, né, os ensinamentos que a gente traz no método, eles não servem apenas para a vida financeira. Se você pegar aquele ensinamento e aplicar para outras áreas da sua vida, você vai ver o encaixe perfeito daquilo, porque as nossas emoções, elas influenciam todas as áreas da nossa vida, né? Então, a gente está focando na área financeira, porque a gente vai trazer essa segurança para as pessoas que aprendem a lidar com o seu dinheiro, né, e aprendem a investir, mas esses ensinamentos podem ser aplicados em todas as áreas. Então, é um casamento muito bonito e estou bem empolgada para ver as pessoas também plantando as suas sementes e colhendo seus frutos no futuro, como nós fizemos até então e muitos outros que ainda colheremos. Acho que é super importante, você falou das pessoas colhendo, justamente assim, não é um negócio que saiu do nada, tá? Não é um negócio que assim, a gente acordou um dia e falou, vamos lançar aqui, né? Justamente são muitos anos de experiência e aí principalmente eu vejo o resultado já nos meus alunos de educação financeira que vem lá de trás. Então são adaptações, são melhorias que a gente vai fazendo, que a gente já utiliza na nossa vida no dia a dia. Ainda tem um pouquinho de dificuldade aqui com a câmera, com o microfone, tudo coisas que a gente está aprendendo, mas faz parte. Mas agora aí com o seu apoio, né, tem me ajudado, tenho aprendido bastante aí, com certeza agora trazendo para o online a gente consegue entregar para muito mais pessoas. E dando o exemplo que eu estava falando antes sobre os alunos de educação financeira, então justamente é muito perceptível a mudança na vida das pessoas. E de novo, a gente está focando aqui na educação financeira, mas a partir do momento que a pessoa tem acesso a essa transformação na vida financeira, isso vai impactar no todo na vida, na questão de confiança, na questão da saúde. Então foi como você falou, na questão do planejamento, controle. Então a partir do momento que a gente faz essa área da vida bem feita, vai refletindo em todas as outras. Então de fato é muito interessante a gente ver, né? E eu pude ver vários desses alunos, a evolução deles ao longo da vida, ao longo dos anos. Então realmente é muito, muito bacana ver esses exemplos de sucesso, né? E agora, obviamente, então a gente quer expandir isso para cada vez mais pessoas. E aí eu gostaria de perguntar, daí, você já na primeira pergunta que eu te fiz já deu uma pincelada, mas sobre as feridas emocionais relacionadas ao dinheiro, né? Então, para entender melhor essa parte, sim, dessa questão da infância, dessa questão que vem lá de trás, o que pode, depois na vida adulta, ter esse impacto do que a gente viu conforme foi crescendo, foi vendo ou acompanhando nossos pais ou pessoas próximas. A gente chama de ferida, mas, na verdade, quando eu trabalho com esse tópico, essa parte da ferida tem um senso pejorativo dessa palavra, né? Na verdade, é uma crença, né, que nós temos, e todos nós temos essas feridas emocionais, porque são construções das nossas interpretações
como criança, como, né, crescendo, coisas que nós vimos, ouvimos e tudo que nós interpretamos daquilo, não necessariamente o que aconteceu, mas o que eu entendi da situação naquele momento, que me foi explicado, né? E muitas vezes a gente identifica através de testes ou de autoquestionamento quais são as feridas mais presentes em cada pessoa. Por exemplo, uma ferida muito comum, né, um traço muito comum é o traço da escassez. É a pessoa que tem uma mentalidade escassa, né, um mindset de escassez. Então, ela acredita que os recursos são limitados, né? Então, essa pessoa ela pode ter ouvido durante a infância coisas como, frases como dinheiro não cresce em árvore, os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, acreditando que a partir dessas frases, dessa interpretação, quando ela entende, é verdade, isso é uma verdade, o que me foi dito, ela acaba criando essa ferida emocional, esse entendimento de que não há o suficiente para todos e que ela precisa lutar muito para conseguir o pouco que existe. Né? Então, essa ferida, ela se apresenta em diversas áreas da vida. Eu, como na área financeira, por exemplo, poderia, então, acreditar que não existem vagas suficientes na minha área, então, me tornar uma pessoa muito competitiva ou até mesmo negativa, acreditando que não vai ter uma vaga para mim, até deixar de ir atrás da profissão que eu quero, porque, bom, esse é um ramo muito difícil, não vai ter oportunidade para mim, é muito escasso as oportunidades. Então, existe um pensamento de que não existe o suficiente. É uma ferida muito comum e a gente pode identificar isso através, né, de diversos questionários. A gente vai trabalhar durante o nosso método diversas feridas que existem. Essa é uma delas. Também existe a ferida da culpa com relação a ganhar dinheiro. Então, é uma ferida que eu também me identifico muito, porque ao deixar o Brasil e você, né, imigrar para um outro país onde existe uma condição de vida melhor, você acaba se sentindo culpada por estar vivendo uma vida, né, um estilo de vida diferente, enquanto você deixa as pessoas que você ama no seu país e você se sente muito culpado por isso, né? Então, isso pode sim travar a sua vida financeira, de você acreditar, não, eu não mereço, eu não mereço estar aqui enquanto eles estão lá, então eu me sinto culpada e acabo me impedindo a minha abundância na minha área financeira. Né? Exato. Então, outra coisa também é de ouvir frases como você não precisa de mais, seja grato pelo que tem. E a gratidão é muito importante. A gratidão é um fundamento, né, das práticas de mindfulness, de atenção plena. Porém, querer mais do que você tem não é, por si só, algo ruim. Né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas pessoas já ouviram isso? Então, se eu acredito que o dinheiro é algo do mal, como que eu vou querer atrair aquilo para mim? Né? Então, é uma questão de identificar quais dessas frases, né, que você mais acredita, que estão ali impregnadas no seu cérebro, e através da neuroplasticidade, a gente tem a oportunidade de criar novas conexões neurais e transformar aquelas crenças que já estão ali, que existiam ali. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de olhar para essas crenças e trazer novas crenças que são melhores para a nossa vida, substituindo aquelas crenças antigas através de colocar luz naquilo, de trazer atividades, ferramentas, e tudo isso a gente vai trabalhar com bastante intensidade durante o nosso método, não somente para culpa e escassez, mas diversas outras... São ferramentas, né? Diversas outras... Como que é o nome agora? Diversas outras... Esqueci o nome. Ferida. Sim, não tem problema. O pessoal falando inglês, alemão no dia a dia, daí tem que falar em português. Olha, se eu te falar quantas vezes a palavra veio para mim em inglês aqui, quando você aprende uma língua ou mais, você acaba se tornando bilingual.
né? Você diz adeus para todas as línguas, porque você já não fala mais nenhuma direito. Não tem problema. Então já são 7 anos, né, Dai? São 7 anos 7 já. anos de Alemanha, sim. E então no dia a dia é só inglês e alemão, então só fala português vez outro quando tá com os amigos. Então não tem problema, não se sinta desconfortável. Se precisar, solta inglês, aí solta alemão, depois retorna lá para lembrar do português. Mas sobre esse tópico que você estava falando, gostaria de pegar só um gancho ali, um exemplo. É justamente porque a gente começou muito do nada, né? Então a gente começou lá embaixo e teve que batalhar muito para chegar onde chegamos e realizar diversos sonhos. Mas uma coisa eu tenho certeza que eu faço por aqui, tenho certeza que você faz por aí também, é a questão, no sentido que você estava falando, é sobre o ajudar, né? Então, antes lá, como é que a gente ia conseguir ajudar alguém? A gente que precisava de ajuda, né? Então, justamente, se a gente não tivesse tido acesso ao recurso que a gente teve nesse meio do caminho, obviamente, eu não preciso ficar mostrando, sabe? Então, assim, sempre que eu posso, eu faço o melhor possível, faço doações, faço várias ações. De vez ou outra, a gente compartilha alguma coisa justamente para mais para incentivar outras pessoas a fazerem também. Então, lá na página Win, talvez outros tem lá doação de alimento, alguma arrecadação, doação para a escola, etc, etc. Então, eu particularmente, nos livros, né? Então, o primeiro livro, toda a arrecadação do livro foi para educação. Nesse agora, novamente, estão tendo recurso para doação, ONG, etc. Então, a gente sente, entre aspas, na obrigação de poder repassar um pouquinho desse bem para frente. Então, acho que é super bacana essa parte, né? E aí, para entender, então, assim, o que são a gente tem ali meio que uma divisão, como eu falei lá no início, a gente percebe de pessoas com muito sucesso e que elas entendem algo a mais, sucesso financeiro especificamente falando, elas sabem ou conhecem, entendem algo a mais que outras pessoas não entendem. Então, assim, como eu trabalho com um público que já é um público endinheirado, que é um público que sempre faz investimentos, então eu estou acostumado e no meu dia a dia eu já acabo talvez não percebendo mais tanto, por quê? Porque como já fazem anos que eu lido só com este público, eu acabo, às vezes, me afastando um pouquinho, mas quando a gente conhece a pessoa que está tentando fazer parte daquele público e ela não está conseguindo ter acesso, a gente percebe que tem alguma diferença. Então, assim, o que diferencia, né, essa pessoa que não consegue fazer aqueles investimentos, que não consegue ter aquelas aplicações? Então, assim, quais são as crenças, né, que impedem essas pessoas de atrair dinheiro, né? Qual que é o que tem de errado nesse meio do caminho? Claro que a gente precisa entender também que existe uma consciência de classe, né? Que nem todos têm o mesmo acesso à educação e às oportunidades de forma igualitária, né? Então, não dá para dizer que uma pessoa não tem controle sobre a sua vida financeira, não ganha dinheiro só porque tem as crenças. É um conjunto de fatores. Mas é claro que as crenças, elas ajudam muito a bloquear, né? As crenças limitantes ajudam muito a bloquear essa atração, essa abundância de dinheiro. Por exemplo, é uma crença muito comum, que inclusive eu já vi no senhor no passado, era a crença de necessitar, a crença de necessitar sacrificar a felicidade em prol do dinheiro. Né? Então, eu vi que ao passar dos anos, com as nossas conversas e, né, através das nossas leituras, essa crença mudou, né? Mas eu lembro muito bem, no início, quando a gente se conheceu, e você tinha uma crença muito forte de que não dava, assim, por exemplo, eu nunca me esqueço isso, né? Porque eu adoro tomar café, eu tomo muito, muito, muito café. E eu sempre compro café quando eu saio, né? Poderia eu economizar muito guardando o dinheirinho do café? Poderia, porém, é um prazer para mim. Eu realmente me sinto muito feliz ao comprar o meu café. E eu lembro de uma conversa que a gente teve que você fez um cálculo para mim quanto que eu ia conseguir guardar se eu não tomasse aquele café. E aí eu tentei te explicar que aquele café, na verdade, eu me senti tão feliz que eu me sentia mais produtiva e provavelmente eu conseguiria produzir ainda mais e, enfim, minhas ideias, minha criatividade, isso tudo ia me gerar mais abundância. Então, é uma crença que muitas pessoas têm de ter de necessitar sacrificar a felicidade em prol de ganhar dinheiro, né? Então, eu acredito que a minha interpretação disso é diferente por ter visto os meus pais sacrificarem a felicidade deles, né, para conseguir construir um certo patrimônio, para, né, ter o que oferecer, para ter onde morar, para ter essa segurança que, né, uma realidade completamente diferente.
E por ter visto tudo isso e pensar que eu não queria viver daquela forma. Então, a minha interpretação daquilo não foi positiva. Como eu disse, né? As pessoas interpretam diferente, por isso acreditam em coisas diferentes. Mas, na minha interpretação, o sacrifício da felicidade nunca foi uma crença que eu tive que challenge, que desafiar na minha própria mente. Né? Porque eu já sabia que, para mim, a felicidade, ela coexiste junto ao sucesso financeiro. Mas muitas pessoas acreditam nesse sacrifício. E aí, claro que, como ser humano, você não consegue manter isso por muito tempo. Porque o ser humano, ele quer o quê? Ele quer ser amado, ele quer ser feliz, ele quer ser desejado, ele quer ser especial. E o dinheiro pode trazer isso por um certo momento, mas ele não é algo que se mantém, né? Então, a gente vai falar depois também sobre o que a gente busca através do dinheiro, que é basicamente suprir essas necessidades de pertencimento, de ser amado, de pertencer ao ambiente, de ser parte de um grupo, né? As necessidades sociais, emocionais e tudo mais, o dinheiro ajuda muito nessa parte, porque as outras partes materiais, elas são passageiras. Só em minha defesa, então, mas eu entendo o que você fala, obviamente, e principalmente porque, de novo, isso vem da construção e dos aprendizados que a gente foi tendo ao longo da vida. E nessa questão na minha família, que é uma família que é ligada ao agro, está intrínseco de que para ter sucesso é necessário um trabalho muito duro. Então, assim, se tu não tá trabalhando no mínimo 12 horas por dia e trabalhando braçal e com vontade, força, não tá suado, então não é válido, né? E aí quando a gente vem pra cidade, na verdade eu já nasci em Blumenau, mas mesmo assim a família ficou na roça, digamos assim. Então era muito difícil, assim, apesar de sermos jovens, as coisas mudaram muito nesse nosso período de transição, né? Então, há 30 anos atrás estava muito ligado a essa questão ainda de cidade, agro, roça e tal. Então, assim, a gente cresceu ouvindo de que tinha que trabalhar duro e que tinha que cortar tudo. Não existia refrigerante, não existia sorvete, não existia nada. Então, realmente tinha que cortar tudo, e muito menos porque tomar café fora de casa teria a possibilidade de tomar café em casa. Então, era esse pensamento de economia total, né? E guardar tudo onde era possível. Então, foi muito difícil, foi muito duro. E até isso, hoje, claro, hoje eu percebo, né? Mas foram anos de conversa, como falasse, e também conversando com os meus primos. Porque meus primos também tiveram essa mesma educação. Então eles falam, né, que para eles também foi muito difícil. Então a partir do momento que tu deixa de ser um trabalhador com um CLT e aí você vai empreender, aí você vai, enfim, aplicar, investir, vai viajar. Então assim, também foi muito difícil para minha família, por exemplo, aceitar que lá com 19 anos estava largando o serviço público. Olha só, era concursado, não pode, é proibido tu pedir demissão de um concurso público, né? E aí você tá indo fazer um intercâmbio, então gastar dinheiro para fazer uma viagem, ao invés de comprar um terreno. Então são várias questões que estão envolvidas, né? Acho que por isso que é tão legal, porque muitas das pessoas que vão nos ouvir e depois nos assistir passaram pelo mesmo e vão conseguir fazer essas reflexões. E saber que tá tudo bem, né? Então saber que ir fazer um intercâmbio, ir num outro país, aprender um outro idioma, não é jogar dinheiro fora, pelo contrário, é um investimento que a gente faz na gente mesmo, e esse investimento que a gente faz na gente mesmo é o que mais tem retorno, né? E aí é legal que você tá esse tempo todo na Alemanha, porque acredito que consegues então fazer um paralelo justamente sobre essa visão, talvez nível Brasil, talvez aqui em Santa Catarina a gente é um pouquinho diferente, né? Essa questão das economias, como tá falando, a questão do terreno, talvez não é todo. Conheço gente dos demais estados do Brasil que eles não têm tanto essa questão como é aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau, que você viveu aqui também bastante tempo, mas acho que consegue fazer um paralelo legal agora de 7 anos de Alemanha, dessa questão de mindset, etc., do brasileiro, do catarinense pro alemão. Quanto tempo a gente tem? Não, vamos embora. Bom, olha o perigo que é você não ter o autoconhecimento para entender da onde que vem esse pensamento de que eu tenho que economizar cada centavo.
né? Então, olha como é perigoso você acreditar que eu não posso sair do meu concurso público para empreender. Eu não posso fazer o intercâmbio. Olha quantas oportunidades você vai perder por medo, né? O medo e até mesmo pelas suas crenças, que está sendo até esse medo, essa prisão está dentro da sua mente, né? Então, acho que essa é a maior liberdade que a gente pode ter é a liberdade das nossas crenças, né? A libertação das nossas crenças limitantes. Então, acho que até daí que vem o nome do nosso método, né? De Liberta Flix, que é para realmente criar essa liberdade dentro da sua mente, do seu mindset, para que você possa, com autenticidade e através dos seus valores, escolher o que é melhor para você e ter abundância naquilo que você escolheu, né, dentro das suas escolhas. Mas, fazendo um comparativo com a Alemanha e com o mindset daqui, existem diversas áreas que eu poderia fazer alguns comparativos, né? Mas essa questão do brasileiro de ter um caminho mais ou menos delineado, né? Então, você começa a trabalhar, daí você vai fazer um curso técnico ou você vai começar na graduação, se você tiver condições de pagar uma faculdade privada, muito provavelmente, né? Porque a faculdade pública é muito concorrida, poucas vagas, então muito provavelmente, se você tiver condição, se seus pais tiverem condição de te ajudar, se você tiver um emprego, você vai fazer a faculdade. Terminou a faculdade, você provavelmente vai, então, entrar em um relacionamento, ou já está num relacionamento, vai oficializar aquele relacionamento, vai casar, então vai morar junto, vai construir uma casa, algo assim, comprar um terreno, os seus primeiros investimentos, provavelmente vai fazer uma dívida no banco já, né, para pagar essa casa, esse terreno, com juros absurdos, e então vai ter, sim, um pedaço de terra para construir seu lar, o que é muito importante, e eu não estou falando que isso é errado, né? Para diversas pessoas, é o que elas querem. O meu questionamento é realmente isso que você quer? Ou é uma construção social, ou é uma construção da família, ou é algo que você acredita que você deve fazer? Se é algo que você quer fazer, que é seu desejo, está alinhado com seus valores, sem quem sou eu para falar. Mas o nosso questionamento é realmente para que as pessoas se entendam, né? Se é realmente isso que eu quero. Continuando, a pessoa vai provavelmente, então, passar um tempo ali, depois vai começar a criar sua família, seus filhos e tudo mais, procurar uma promoção, um outro emprego, e assim a vida vai andando. Aqui na Alemanha é um choque cultural 100%, né? Primeiramente, quando eu cheguei, eu tinha 23 anos. E eu vim para cá fazer um estágio. Eu nunca encarei esse trabalho como um estágio. Para mim, sempre foi um trabalho fixo, até porque eu já trabalhava no Brasil há 6 anos como full time, né? Como empregada Regular. CLT. Já trabalhava CLT há 6 anos, inclusive já tinha uma posição sênior. Então, para mim, eu nunca encarei essa posição aqui como um estágio. Chegando aqui, aos 23 anos, eu conheci diversas pessoas que estavam fazendo o seu traineeship, que é como se fosse um estágio, mas um pouco mais chique, que é quando você já está no seu mestrado, então você já fez a sua graduação, e aí você está no seu mestrado, e você vai para o seu primeiro emprego, né, fazer um estágio de um ano e meio. E essas pessoas geralmente estavam na faixa de 29, 30... Então, se você conversa com essas pessoas, você entende que elas tiveram acesso à universidade pública, né? Aqui na Alemanha, o estudo é gratuito. Então, você tem acesso à universidade, todas as pessoas. Depois você termina, você provavelmente vai fazer um work and travel, vai viajar por um ano em algum lugar, né? Então, para a Austrália, trabalhar e viajar. Ou vou para os Estados Unidos, enfim. Então, já aprendo uma outra língua, já aprendi, né, durante a escola, agora vou lá e melhoro essa língua, então me torno proficiente nessa língua, e aprendo um pouco sobre trabalho, mas também viajo, conheço outras culturas, e sem contar que como criança, adolescente, até nesse momento, eu viajei muito por toda a Europa, né, com os meus pais, então
Viajar aqui não é um artigo de luxo, né? Então, todo mundo viaja o tempo inteiro. Inclusive, é o assunto mais comum de todas as conversas de corredor, né? Para onde você foi nas últimas férias, que foram 2 meses atrás? Então, a questão das férias aqui também funciona muito diferente. Então, é possível viajar muito mais, com muito menos, né? Tudo muito perto. Então, conhece diversas culturas já crescendo com essa multiculturalidade e depois volta do seu work and travel, faz um mestrado, muito provavelmente, ou, né, vai procurar um emprego, estágio, e aí sim começa a sua carreira lá pelos seus 25, 26, né, algumas pessoas um pouco até mais tarde, e tá tudo bem, ninguém acha isso estranho, né, só eu mesma, que com os meus 23 anos já achava que tava assim, ó, tô velha, meu Deus do céu, já tô aqui, deveria estar aqui já muito antes, né? Esse senso de urgência é uma coisa que eu sempre tive muito em mim, esse senso de urgência, né? E aqui eu percebi que não existe essa necessidade de urgência, porque é uma coisa cultural mesmo. Então aqui tá tudo bem, você começa a sua carreira ali e você vai ter ali seus 35 anos para trabalhar e para ganhar muito dinheiro, para ser promovido, para focar na sua carreira. Então, você vive essa primeira parte mais como uma exploração de quem você é, né? Quem eu sou como ser humano, quem eu sou no mundo, formando as suas bases de amigos, conhecendo o país, lugares, aprendendo, né? Se qualificando, se educando, para então entrar no mercado de trabalho. Nossa, então, essa é uma diferença, e você não tem esse pensamento de escassez, de que não vai ter emprego para mim, não vai ter uma vaga na universidade para mim, né? Tenho que fazer tudo muito rápido, porque senão vai acabar, não vai ter o suficiente. É um pensamento muito diferente, é um pensamento de segurança, que também vem, né, da segurança econômica que o país oferece, claramente, né? O Brasil é diferente, então existe aí, sim, uma questão cultural e social envolvida, mas é 100% diferente a mentalidade, as crenças que você percebe em ambas as pessoas, simplesmente por onde elas cresceram e nasceram. Perfeito, só acho importante, né? Acho que a gente tem que frisar, não deixar essas questões servir como bengala ou desculpa, né? Então não é porque eu estou num país que não entrega tudo o que uma Alemanha entrega, não é porque as condições não estão favoráveis que eu vou falar, não tinha nada o que eu podia fazer, né? E aí deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, assim, justamente o nosso método é para permitir que você possa fazer tudo o que é possível. Vai dar certo? Bom, pra gente deu, né? A gente aí somos prova viva, são mais de 15 anos que a gente vem aplicando e conseguimos realizar diversos sonhos que traçamos lá nesse planejamento de 10, 15 anos atrás, né? Então não é agora que, né, assim, pode parecer que tá se matando muitos anos e agora começou a dar certo. Não, já vem dando certo há muito tempo. Só o fato de você estar aí há 7 anos, eu acho que já é uma baita prova disso, né? Então você fez um planejamento, se matou estudando inglês, fez provas, fez entrevista, fez várias, né? Correu atrás, fui para um país completamente estranho, né? Agora, enfim, olha quanto sucesso, né, já colheu. Então, justamente aplicando essas ferramentas, né, todo esse planejamento, são diversos fatores que daí depois a gente vai explicar em detalhe. Obviamente, daqui a pouco a gente tem que encerrar, então a gente não tem como fazer tudo de uma vez só, por isso que assim, né, são várias horas, são vários materiais que daí a gente trabalha com calma. Um exemplo dessa diferença, né, infelizmente, aí agora eu vou pegando aqui o gancho mais para minha área, nessa parte de investimentos, por exemplo, quando a gente pega ali aqui o brasileiro, tem a questão aqui tem um estudo que foi feito pelo Datafolha que ele mostra sobre a questão do raio-x do investidor. E aí ele vai entender esse perfil do investidor brasileiro. Então, infelizmente, ainda, no geral, o brasileiro deixa lá o dinheiro na poupança. Quando ele precisa de alguma informação sobre finanças, sobre investimentos, ele tira dúvida com o amigo, com os familiares, ou então vai no Google, né? Então, enfim, infelizmente, o resultado é óbvio que não vai ser positivo, né? Justamente porque busca essas informações não qualificadas, e aí uma vez que então ele investiu lá 5, 10, 15 mil reais, o inicial, né, justamente para começar a aprender, ele perde dinheiro, óbvio,
E aí ele cria nele a crença de que o mercado financeiro é ruim, que não presta, que as coisas, nada dá certo para ele, que seria tudo porcaria. E aí compra carro, se mete muitas vezes em imóveis que não são vantajosos, porque tem até uma frase famosa que fala, quem compra terra não erra. Essa frase, num geral, é correta, porém, entretanto, nem sempre ela é tão verdadeira, né? Então, assim, de conhecidos, tem exemplo já de que, comprou uma terra, depois descobriu que tinha lá um riacho, tinha uma nascente, aquela terra depois não pôde ser aproveitada para nada, então comprou num valor mais alto e depois não pôde utilizar. Então, assim, não é... Se fosse fácil, qualquer um faria de qualquer jeito e sempre tudo daria certo, né? Então, Sim. assim, fácil não é, mas é possível. E aí, de novo, a gente está trazendo tudo mastigado. E o que a gente teve que se matar procurando, lendo, estudando, a gente tentou resumir da forma mais fácil possível. Só um exemplo bem rapidinho. Mas, por exemplo, no orçamento. Então, assim, todos aqueles orçamentos complexos que a pessoa faz lá no mês, eu com esses meus anos de experiência, eu sei que as pessoas abandonam. Então não adianta. Então, assim, quando a gente montou o orçamento ali do Libertaflix, a gente montou um orçamento mais simples possível. E com técnicas alguns detalhezinhos que fazem toda a diferença na vida da pessoa. Então, assim, é o livro lá que a pessoa tem acesso, é o método, as ferramentas. Então, depois de tudo isso, a gente está ali para auxiliar. Então, a gente vai entregar tudo ali de mão beijada, digamos assim, da forma mais fácil. E aí, com essas ferramentas em mãos, fica tudo mais fácil depois no dia a dia, né? Essa questão de quem compra terra não erra também é uma crença, né? Que foi plantada na cabeça de muita gente aí, na minha também. Pelos nossos pais, muito provavelmente, porque essa era a realidade, né, da época deles, onde, né, os meus pais pagaram 30 mil reais num pedaço de terra. O que você compra hoje com 30 mil reais, né? Então, era uma realidade diferente. E também essa questão de que não existe uma fórmula para todo mundo. É necessário que você entenda quais são os seus valores pessoais, e essa é uma das partes mais complexas do nosso método, que a gente mastigou bem, para que cada um consiga entender e acessar quais são os meus valores pessoais, porque a partir desses valores e dessas crenças, eu consigo tomar decisões financeiras que são assertivas para mim, e não para o Rafael ou para a Daiane, mas para mim. Porque, por exemplo, para mim, liberdade é um valor muito importante. Então, talvez comprar um imóvel não seja a minha decisão a mais assertiva, de acordo com o meu perfil. Mas cada um é cada um. Né? Cada um é seu próprio universo. E através dessa identificação de valores e de crenças, a gente consegue, então, ajudar que cada um entenda quais são as melhores atividades, as melhores opções para eles de forma financeira, mas em diversas outras áreas da vida também, né? Uma coisa respingando na outra. Sim. Então, eu queria falar isso para gente fechar. E outra coisa também, o mais especial do método do Libertaflix é que a gente está trazendo não somente as experiências, os conhecimentos de livro, as ferramentas, que são algo real, que você pode ali utilizar aquelas ferramentas, né? Não é uma coisa assim, blá, blá, blá. Tá ali para você usar, você duplica e usa e aplica na sua vida na hora, mas também tem muita ciência dentro desse nosso método. Né? A gente vai trabalhar com processos de metacognição, que é monitorar, controlar, refletir sobre os seus próprios pensamentos, seus processos cognitivos, para daí sim trabalhar mudanças no seu mindset, né? Então, a gente não está aqui falando, você vai ter que acreditar numa coisa diferente, vai ter que começar a pensar diferente. Não, e eu detesto quando alguém vem para mim e me fala, é só você pensar diferente. Eu não gosto que me falem isso, porque não é tão simples. O nosso cérebro é muito complexo, mas existe sim ferramentas cientificamente comprovadas que nos ajudam a mudar essas crenças. E é isso que a gente vai trazer no método para vocês. Show, eu sei que a gente precisa encerrar, mas cada vez a gente vai lembrando de algo novo e acaba não conseguindo fechar. Antes, só deixa eu pegar esse último gancho aí. É justamente algum desses... 5 de 100. Algum desses alunos, justamente que chegam, e aí muitas vezes eu pergunto, de que forma eu consigo lhe ajudar? E muitas vezes a pessoa de fato não sabe.
né? Assim, o que você quer para sua vida? Quais são os seus planos para daqui a um ano? Como que tá o seu orçamento? Então a pessoa olha assim, ela até tô com uma cliente que até tem reunião semana que vem novamente. Então assim, ela falou, poxa, ela, e não é uma pessoa tão jovem assim, né? Claro, não é uma senhora, mas sim, 45 anos. E aí assim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar e refletir sobre a vida desta forma. Não tem um orçamento, não tem um balanço patrimonial, não tem as metas traçadas, não tem nada. E simplesmente vai vivendo a vida assim, conforme o dia vai passando. E aí, conforme quando eu apresentei isso, que ela nem teve acesso a tudo. Ela teve acesso a só uma das ferramentas, justamente para as pessoas se inspirarem, porque como eu percebi que as pessoas no geral estavam com muita dificuldade da, na hora de preencher alguns campos, percebi, poxa, eu vou deixar alguns meus para elas verem aqui algum meu, se algum meu se encaixar para ela, já deixa, e o resto ela vai apagando, obviamente, vai substituindo pelos dela. Mas eu deixei alguns meus de propósito, até para mostrar assim, poxa, tá vendo? Olha só, isso aqui, há 10 anos atrás eu tinha colocado que um dia eu queria fazer uma Eurotrip. Aproveitei que a Dai tava morando lá e fiz lá com ela. Dai, obrigado por hoje. A gente volta em breve e aí a gente continua da onde a gente parou e com certeza tem bastante coisa bacana para vir pela frente. Prazer enorme, viu? Obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom.